Olá, olá, bem-vindos ao podcast Ai Podes Podes, é só querer. O podcast dos irreverentes, dos inquisidores, daqueles que ousam ouvir, sentir e seguir a sua intuição. Sou Ana Rita Bandeira de Mel. Descobri no podcast o local e a forma ideal de dar voz à minha voz e à voz dos meus convidados. Hoje temos connosco a Inês Carreiras. Desde a adolescência e pela mão da Maria Flávia Monsaraz, entra no mundo da tapeçaria. Hoje dedica-se a dar forma às suas criações no mundo da tapeçaria e do têxtil e ao projeto Mama Minha, que surge na sequência de um cancro da mama. Só a arte é capaz de transformar a dor em algo belo. Este é o lema da sua vida. Olá, Inês. Olá, Rita. Obrigada pelo convite. Bem-vinda, bem-vinda. Olha, como é que a tapeçaria e este gosto pela tapeçaria entrou na tua vida? Bem, isso entrou muito em miúda, crianças. Eu, desde que me lembro que cosia os botões das camisas e das coisas que se estragavam lá em casa, as bainhas das calças ou das saias, sempre estive ligada a fios e gostei, e desde muito miúda também aprendi a fazer macramê e outras coisas que fazia era, lembro-me que a minha mãe tinha uma amiga que fazia tricô, e fazia camisolas e casacos e coisas para fora, e eu ia para lá ajudar lá a adubar, simplesmente adubar para estar cá em contacto com os fios. E pronto, e depois a partir de uma certa altura, com a autonomia de uma jovenzinha de 13, 14 anos, comecei a fazer uns macramês. E depois, a certa altura, entrei para o ateliê da Maria Flávia Monsaraz, que aí me abriu toda uma perspectiva enorme do que é possível fazer em tapeçaria, e aí eu tinha 15 anos, portanto saía da escola, ia para lá, e ia para lá quase que todos os dias, e isso deu-me, não só comecei a trabalhar ao lado dela, a ajudá-la a ela com as suas próprias peças, como houve um dia que ela me pôs uma série de material à frente e disse: escolhe e vai para casa fazer um desenho, ou faz o desenho aqui, pinta e depois vais fazer a tua própria tapeçaria. E eu fiquei assustadíssima, porque tinha 15 anos, não é? Mas pronto, consegui. Fiz a minha primeira tapeçaria com 15 anos, ao lado da mestra, e depois a partir daí foi sempre um estudo, um conhecimento, entrei na Antónia Arroio, fiz designer, sou designer têxtil formada pela Escola Antónia Arroio, fiz mesmo vários anos lá, porque eu não queria sair de lá, fiz a via ensino, fiz a via profissionalizante, fiz tudo que podia não me enviar para fora da escola, porque entretanto, na altura, para entrar nas Belas Artes, a média de entrada era de 19. E 19 para entrar em artes plásticas era a mesma coisa que entrar em medicina. Portanto, e eram os dois cursos que era preciso 19 para entrar. E de facto eu não tinha, portanto acabei por ir para o Porto, para a indústria, fazer um estágio, mas sempre gostei muito de. A propósito de medicina, eu quando era criança, quando nos perguntam o que é que gostavas de ser quando fores grande, uma das coisas que gostaria de ser era cirurgiã. E portanto, acabei por não entrar em medicina, como é óbvio, não é? Que não entrei em medicina, e não sou cirurgiã, mas a vida levou-me a que eu faça uma cirurgia de tapetes.
Ou seja, o restauro de tapetes acaba por ser também com agulha, como o cirurgião que vai cozer as pessoas, e isso em relação aos tapetes. E depois, a certa altura, também em todo o percurso de vida que depois, a certa altura, entrei no Kiron como estudante de astrologia, depois fiz dois níveis de Reiki, e fiz um curso de massagista ayurvédica, o que no fundo também está tudo ligado. Há uma intenção de cura pelas mãos, tanto em pessoas como a mim própria, como aos tapetes. Pronto, as minhas mãos é a minha ferramenta de vida mesmo. Não é. Há quem use a voz, há quem use simplesmente a energia, e portanto há outros que usam as mãos, e é fabuloso o que nós conseguimos fazer com as mãos, porque estes 10 dedos realmente conseguem maravilhas. É só realmente darmos, ligarmos a eles e deixarmos que eles façam as coisas, acho eu. E é muito engraçado, porque uma das coisas que tu fazes é o restauro de tapetes, sejam orientais ou sejam nacionais. E eu, quando estava a escrever como é que iria te apresentar, veio-me exatamente muito isto: a cura do tapete, a cura daquelas lãs, da cura daquelas pessoas que se dedicaram a dar os nós, porque no fundo qualquer tapete tem que ter nós, não é? Não, isso não é. Não é verdade? Tecnicamente não é bem isso, porque um tapete pode ser tecido, pode ser bordado ou pode ser de facto enodado. Há 3 técnicas de dar, pronto, pode-se fazer um tecido com nós, como o macramê, também é uma técnica de fazer um tecido sem precisar de um tiar e com os nós construir um tecido. Agora, um tapete, ele pode ser como o arraiolos, que é bordado sobre uma tela, que já está tecida, não é? Como um tapete persa, que esse sim tem uma teia, tem uma trama e tem uma carreira de nós, ou um quilling, que é umas passagens de teias e de tramas e que constroem o próprio tapete. Mas isto é tudo uma linguagem muito técnica, de facto. E muito engraçado, uma linguagem muito engraçada. Mas de qualquer das maneiras há pessoas, tem que haver sempre pessoas. Alguém que o constrói, alguém que o faz, sim. É? E no fundo, quer dizer, a construção de um tapete pode começar no pastor que leva as ovelhas para o pastorício, para que depois tenha uma boa lã, para que depois seja tosquiada, para que depois seja afiada. Há uma série de pessoas envolvidas para construir um fio. Exato, é uma maravilha e nós perdemos a noção. Eu acho que às vezes hoje vivemos num mundo que é o que os ingleses chamam o take it for granted. Parece que está garantido, é só comprar e vir. E no fundo há todo Abrir a torneira e sai água. um processo por trás que nós nos esquecemos que existe. E no fundo, ao fazeres esse restauro, tu estás a curar o tapete, aquela obra que aquelas pessoas fizeram, e a prolongar a vida, não é? É. Não sei. A partida é essa a intenção, é que a pessoa leve de novo o seu próprio tapete para casa, restaurável, ou seja, com uma nova vida, e que depois de sair das nossas mãos, sai com capacidade para levar mais uns pés em cima e mais uma vida de alguns anos em cima, sim. É. Olha, e este teu projeto de Mamma Minha também engloba, sim, a arte têxtil, mas no fundo é também muito para a cura, para a cura, não é? Eu quando, no fundo, em 2018 surgiu-me um câncer de mama,
e eu falo de que a coisa nasceu entre os corredores do IPO e os corredores da Faculdade de Belas Artes, porque eu na altura tinha-me inscrito na faculdade, finalmente fui para a faculdade, não fui na altura, mas fui naquela altura, fui em 2016, para fazer umas cadeiras soltas, em que fiz todos os semestres que havia para fazer de tapeçaria. E lá está, não é que eu precisasse de aprender uma técnica, porque eu já tenho 40 anos de andar a tecer, mas para ter contacto com as pessoas que estavam lá inscritas, com os miúdos, que para andar só o gozo de andar ali no meio da juventude e de ver o que é que eles querem fazer e o que é que é as ideias deles e tudo, e partilhar tudo isso, para mim foi extraordinário. E no fundo, quando me surge o cancro, eu estava não só a fazer as cadeiras de tapeçarias, como estava também a fazer a cadeira de estética, que é um bocadinho a filosofia da arte, que é o olhar, o aprendermos a olhar para a arte com uns olhos e sensações e tentar perceber o porquê, porque é que está a sentir aquilo, pronto, e isso deu-me de facto uma estrutura. E quando me surge o cancro, eu achei que, como artista plástica, deveria deixar uma obra. Pronto, eu não sabia se morria, se não, quer dizer, todos nós sabemos, essa é certa, havemos de morrer, se Deus quiser, saudável. Sim. Eu prefiro morrer saudável do que cheio de dores. Mas a coisa correu bem e então, em vez de deixar uma obra, acabei por deixar um bocadinho mais que uma obra. E criei várias, neste momento já vão em 8, mas são várias peças em que comecei no Museu de História Natural em Lisboa, com uma mostra de arte têxtil intitulada Mama Minha. E no fundo é tudo, são várias obras à volta da mama. Da mama, que neste momento já estou também a fazer à volta da mulher em si, e é um projeto que vai crescendo, porque o meu compromisso é que a cada exposição, e digo a cada exposição porque o objetivo deste projeto é ele ser itinerante e levá-lo ao maior número de pessoas pelo país fora. E tenho conseguido, ou seja, ele começou no Museu de História Natural, depois estive no Porto, no hostel da Estação de São Bento, que é um espaço extraordinário, depois estive em Miradaire, no Museu Industrial e Artesanal do Têxtil, e agora já estou marcada para, em outubro, estar na Biblioteca da Câmara Municipal de Porto Alegre, que vai ficar de 8 de outubro a 14 de novembro. E daí segue para Castelo Branco, para o Museu Municipal de Castelo Branco, que é o Museu Francisco de Tavares Proença, que é um museu lindíssimo, fantástico também, e portanto a minha ideia é de facto, e aí em Castelo Branco vai ficar de novembro a janeiro. E portanto, isso vou englobando sempre mais qualquer coisa, ou seja, eu em Lisboa abri o projeto, abri a exposição, no Porto agreguei mais alguma coisa, que foi os workshops. E os workshops o que são? Eu dentro deste projeto tenho uma peça que se chama Somos Todas Marias, e são 8 moldes do busto de 8 mulheres que tiveram câncer de mama, moldes esses que são feitos em gás de gesso, em que é assinalado só a lápis no molde a cicatriz dessa pessoa.
e pedi-lhes que me fizessem um texto escrito, um pouco um testemunho sobre o que é que sentiram quando descobriram que tinham esse cancro e tal. Ou o que é que sentiram quando eu as convidei a fazerem parte deste projeto. E, entretanto, houve uma delas que me disse: sim, senhora Inês, eu quero fazer parte desse teu projeto, mas eu não quero que saibam que sou eu. Portanto, uma anónima, somos todas anónimas, não é? E então chamei-lhes Somos Todas Marias. E com esse nome e com esse trabalho, com a modelagem do corpo, no fundo, surgiu então esse dito do workshop, que já foi implantado na Exposição do Porto, que convido pessoas, e eu digo pessoas porque há homens também que têm câncer de mama, a participarem neste projeto de uma forma gratuita, praticamente gratuita, quer dizer, aquilo que eu peço é uma contribuição para um material, mas é uma coisa tão irrisória, dão o que quiserem, mas fazemos um molde do busto e depois trabalham a sua própria cicatriz, de uma forma catársica, lúdica e artística, no fundo, com material têxtil. Elas colam, elas bordam, elas pintam com rendas, com cetins, com sedas, com materiais que eu penso que são de qualidade e dão àquela forma daquele busto uma beleza onde elas têm uma dor, ou seja, onde existe uma cicatriz, aquilo fica transformado em arte. Há umas que põem houve uma senhora que no sítio onde ela fez várias, bem, aquilo que me tem aparecido é completamente, não é completamente, é muito forte, no fundo. Uhum. E as pessoas, quando estão comigo a fazer o molde, falam sobre si próprias, desabafam ali muito, e depois no próprio molde então tratam dessa cicatriz e houve uma pessoa que apareceu com uma borboleta dourada que a pôs, que depois acabou por aplicá-la no espaço onde não tem mama. Portanto, acaba por ser uma coisa de facto muito forte e muito, para mim, gratificante, porque consigo que elas façam uma catarse e que olhem para aquilo e que se aceitem, aceitem o seu próprio corpo de uma forma mais amistosa, digamos. Sim, no fundo, quando entramos em paz ou que nos harmonizamos com a cicatriz e com todo o processo que está por trás da cicatriz, seja ela neste caso de mama, mas quando não é de mama, não é? Tudo entra, há uma cura e é fabuloso. Tu estavas a falar na borboleta dourada e eu estava-me aqui a arrepiar, porque é um simbolismo tão grande e nós precisamos, no nosso inconsciente há sempre imensos símbolos que eu acho que nós racionalmente os cortamos, mas que necessitamos deles quando entramos nesta cura e nesta nova abordagem de nos olharmos e vermos no fundo a perfeição, onde toda a vida se calhar dissemos que havia imperfeição, não sei. Pois, a perfeição está na natureza e o artista só pega na natureza para a recriar, não é? Mas é de facto, para mim é muito gratificante ver o trabalho que as pessoas conseguem fazer trabalhando o seu próprio corpo, não é? Sim, no fundo, através da arte e de um novo olhar da cura emocional que está, no fundo, por essa cicatriz, simbolizada nessa cicatriz, Uhum. não é?
Pois. E no fundo, quer dizer, esta ideia do projeto ser itinerante não é só um projeto de arte têxtil, é mesmo um projeto de agregar pessoas e câncer de mama, infelizmente, está por todo lado, somos cada vez mais e há muita gente com este problema portanto ter a possibilidade de levar a outros cantos do país, esta possibilidade das pessoas verem o meu trabalho, mas nem sequer não é só por mostrar a minha arte, é mesmo por englobar outras pessoas neste projeto. É, porque a cura, no fundo, é sempre, tem sempre esta característica de ser no físico, no emocional, no mental, no energético, não é? Uhum. E de haver aqui uma abordagem que tu deste ao teu cancro, foi realmente eu conheço-te, por isso sei muito bem que há uma Inês que surgiu diferente desse antes e depois desse processo. Não, e acompanhaste-me. E foi uma honra acompanhar-te, é sempre bom dar de mãos dadas. Entraste na tapeçaria pela mão da Flávia Monsaraz. Disseste também que frequentaste o Kiran, que é outra casa da Flávia Monsaraz. É. O que é que sentiste que te levou a ir ao Kiran e à descoberta da astrologia? Bem, eu no fundo, quer dizer, eu como acho que já disse, não sei, que eu aos 15 anos comecei a ir para o ateliê da Maria Flávia e aí eu descobri a tapeçaria. E ela já andava a estudar astrologia, mas eu na altura não estava nem aí, a gente aos 15 anos quer outras coisas que não sejam, cada um chega ao ponto em que tem que chegar, na hora que tem que chegar, não há que empurrar ninguém. E ela, de facto, nunca me empurrou para lado nenhum, mas sempre me apoiou na arte têxtil, no fundo. Eu, qualquer tapeçaria que eu fizesse depois de ter saído do ateliê dela, pedia-lhe a ela que fosse lá à casa para ver, para dar a sua opinião e até ajudar-me em qualquer coisa que fosse preciso. Mas, entretanto, a vida dá uma série de voltas e eu já tinha tido algumas consultas de astrologia com ela, conversas, no fundo, que ela olhava para o meu mapa, interpretava, dava a sua interpretação e opinião, e eu sempre gostei e sempre tive esta ligação muito forte com esta senhora. E a certa altura, pronto, a vida bate-nos à porta várias coisas e é uma caixinha de surpresas e aconteceu que me separei. Pronto, separei-me de um casamento com uma de longa data, com filhos, com uma filha própria e filhos que não eram meus, que eram só dele, eram e são. E isso tudo levou-me, pronto, estava dorida, estava doída, estava triste, e levou-me mais uma vez a bater à porta da Maria Flávia. E que lhe pedi um conselho para ela, pedi-lhe uma leitura do mapa para ela me orientar um bocadinho a minha vida, que no fundo a astrologia, sendo uma linguagem simbólica, mostra-nos também que tudo passa. E faz-nos acreditar e ver que tudo passa, sim, mas sendo a linguagem simbólica que dá-nos uma percepção e uma aceitação de como nós somos e porque é que estamos a passar por aquilo e quando é que estamos a passar por aquilo e porquê e tudo isto. Mas acontece que ela me convidou a fazer o curso. E aí
aí entrei no Kiran, feliz e contente, e acabei por assistir às aulas dela 3 anos seguidos. O primeiro ano eu assisti 3 anos seguidos, porque fiz primeiro o primeiro ano, depois fiz o primeiro e o segundo, depois fiz o primeiro e o terceiro, depois, quando já estava a entrar no quarto, já ia assistir às aulas dela do sexto ano, depois, portanto, fiz o quarto e o sexto, depois fiz o quinto e o sexto, depois lá fiz o sétimo, que era só a interpretação, mas no fundo o Kiran para mim também foi uma grande escola, e uma escola de vida, e uma escola de partilha e de estar atento, e das pessoas se interajudarem umas às outras. E acho que foi muito bom. Sim, a astrologia. Nunca fui aluna do Kiran, por isso não, é uma realidade que não conheço. Todas as pessoas que estiveram no Kiran, uma coisa é certa, dizem que a forma como ela falava dos planetas e a forma como ela dava as suas aulas, é completamente única. Nunca viram, nem ouviram, nem leram alguém falar dos planetas como a Maria Flávia falava, e portanto eu imagino que tenha sido uma coisa extraordinária, e daí fazeres 3 anos o primeiro ano, porque realmente são temas que nós pegamos, nem que a gente pegue só num planeta, há tanto para descobrir naquele planeta. Pois é, pois é. Tanto. E tanta energia que ele tem, e tanta simbologia, e tanta possibilidade de conexão com os outros, e é muito bom. E já agora aproveito para dizer uma coisa, uma vez que as aulas da Maria Flávia estão todas em canal aberto no YouTube, no canal do Kiran, kiran.pt. Estão lá todas as entrevistas dela, todas as aulas dela, e isso é gratuito. Pronto, e isso devemos, no fundo, ao filho dela, ao Gil, que nos pronto, Disponibilizou, não é? Disponibilizou, e está lá, está na web, toda a gente pode ter acesso a assistir às aulas dela. Portanto, no fundo, eternizou o curso que a mãe dele abriu, e sei que a maior parte dos astrólogos portugueses passaram pelo Kiran, passaram pelas mãos dela, e falam do processo de ensinamento que ela tinha, como sendo, era uma escola muito forte. Havia alturas em que estavam lá 100 pessoas entre duas salas, sentados no chão, com videoconferência para outra sala. Foi muito... Sim, é impossível falar da astrologia em Portugal sem falar da Maria Flávia Monsaraz e do Kiran. É impossível. E obrigada por teres mencionado, porque uma coisa que eu tenho estado muito surpresa é que o iPods Pods está com imensa audiência no Brasil. Portanto, meus queridos ouvintes do Brasil, explorem o YouTube, explorem o site do kiran.pt e descubram esta forma única que a Flávia Monsaraz tinha de falar dos planetas, porque é realmente fabuloso aquela visão. Eu só vi os vídeos e a sensação que eu tenho é exatamente que ela encarna, parece que encarna o planeta e deixa-se ir flui com ele e encontra coisas no planeta realmente únicas.
que eu... E eu estava presente nessas aulas das gravações, é de 2007, portanto, nessa altura eu andava por lá, e é muito engraçado porque estavam ali à roda de 100 pessoas, mas ninguém piava. Ninguém dizia nada, ninguém fazia uma pergunta, porque aquilo era tudo tão fluido que estávamos todos ali a beber daquela informação, muito boa. E aconselho, aliás, quando eu já andava por lá, andava a aconselhar toda a gente a ir a ouvir as aulas dela. Agora que ela já não está cá, presencialmente, não é? Mas a energia dela continua e o facto do Kiran.pt de estar disponibilizado todas as aulas dela é muito importante porque as pessoas podem continuar a ouvi-la. É. E é muito, muito, eu acho que é muito, muito importante cada pessoa que ouve pela primeira vez as aulas dela, toda a gente me diz, uau, Inês, mas as aulas são fabulosas, pois são, é verdade. Olha, e essa tua passagem depois pelo Reiki que falaste aí, pela massagem ayurvédica, pela reflexologia que não falaste, mas que Sim. isso foi só uma coisa efêmera. O que é que te levou? Estavas na tua busca, o que é que te levou nessa? O que me levou foi exatamente isso. Eu tenho, pronto, as minhas mãos como ferramentas e continuam a ser, mas eu tenho pronto, que é uma coisa de família, tenho artroses nas mãos e o facto de restaurar tapetes piora um pouco as artroses e dói-me as mãos, portanto eu tento fazer de outra forma ou também passar um bocadinho a pasta, que também trabalho neste momento, trabalha uma pessoa comigo que no fundo que quase que me assegura o restauro total, mas eu dou ali também uma mão, um olho, uma orientação, porque formei essa pessoa para trabalhar comigo. Mas entretanto, na altura que eu estava no Quirno e em conversa com a Maria Flávia, eu dizia-lhe, e de facto não me chegava só o restauro de tapetes. Eu precisava, e sobretudo porque muitas vezes a arte é um processo muito solitário, silencioso, e eu precisava de também estar com pessoas, também ouvir pessoas e falar com pessoas. E portanto foi mesmo sugerido por ela que as minhas mãos fossem aprender outra forma de cura, que lá está, a reflexologia, a ayurvédica, e que também, para mim própria, também é bom, porque é um movimento, há uns óleos que se põem nas mãos e que passam para o corpo, e o próprio do Reiki, não é? Naturalmente. Mas é uma forma de cura também, pelas mãos, mas um pouco, neste caso, com pessoas, não é? Uhum. É. E no fundo, agora que este workshop que estou a fazer também, só o facto de eu moldar com as minhas mãos o corpo da outra pessoa, também já há ali um contacto de mãos. Contacto de mãos e, no fundo, as nossas mãos são também um canal de energia, não é? Uhum. E a iniciação ao Reiki dá-te isso, mesmo que a pessoa não tenha consciência de que está a receber energia, ela está. E isso depois vem com, eu sinto-me bem, estou mais calma, e é engraçado esta procura, porque eu vejo-nos sempre como sendo a alma, ser o espírito, e então é engraçado porque às vezes a parte mais humana não nos deixa abrir a mente para irmos a determinados recursos que estão à nossa disposição, mas
seja workshop, seja por isto, ou seja por aquilo, nós acabamos por ir receber energia da pessoa que, de alguma forma, estamos preparados para receber e acolhemos de bom grado. E não é à toa que são as pessoas que vão ao teu workshop, não é à toa que tu fazes isto. Tu tens uma razão, não é, Inês? Sim, é claro. E não há coincidências. Não, isso é mesmo, estamos sempre todos a coincidir uns com os outros. É. Não É muito engraçado ver como, no fundo, ao nível da alma ou do espírito, ou como é que cada um vê isso, acabamos por nos juntar de forma muito, muito natural. Às vezes são coisas de brincadeira. Eu lembro-me quando te conheci, que foi completamente surpresa. Eu estava a fazer, já não sei, estava a festejar, já não sei quantos Dois anos. anos. É. Já não sei se eram 52, 53, já não sei. E de repente houve um amigo comum que eu tinha convidado que me diz: eu vou atrasado e estou com 3 amigas, posso levá-las? Claro, vem com as amigas. E a Inês era uma dessas amigas. E portanto há aqui realmente esta dança da vida que eu acho que nós temos sempre que dar espaço para essa dança acontecer e deixar-nos fluir com ela, não é? É verdade. Não, e as pessoas quando têm que se encontrar, encontram-se. Agora tu estavas a dizer que o iPods Pods está com bastante audiência no Brasil. Eu tenho uma forte ligação com o Brasil, que eu vivi no Brasil com 14 anos e o meu pai ainda vive no Brasil, em São Paulo. E há uns anos eu fui lá e fiz uns contactos com as pessoas dos têxteis por intermédio do Facebook, andei a pesquisar quem é que estava ligado aos têxteis e conheci várias pessoas e houve uma pessoa que me lembro que nós tínhamos combinado por mensagens, não nos conhecíamos, tínhamos combinado encontrarmos-nos num certo dia. E na véspera, eu fui a uma inauguração de uma exposição e de repente olhamos uma para a outra e perguntámos: é você? E era, ou seja, a vida levou-nos à mesma inauguração, na véspera do dia que estava combinado, não era naquele dia que nós nos íamos encontrar, seria no dia a seguir e no outro espaço, mas de facto, e as coisas são assim mesmo, nós cruzamos-nos, entrelaçamos-nos e conhecemos-nos. É como muitas vezes eu digo que nós somos, isto o mundo é uma panela, e que está lá dentro uma feijoada, e nós somos todos feijões, e que de repente há uma colher que muda uns feijões de um lado para o outro e faz com que aquele feijão se encontre com o outro que está no outro lado da panela. Pronto. Sim, exato, é mesmo isso. É muito engraçado essa tua visão. Da feijoada. Olha, Inês, não tens site, mas tens Facebook e Instagram, se as pessoas te quiserem conhecer. Tenho, estou como Inês Carrelhas Textile Art, tanto no Facebook como no Instagram, e no próprio do Instagram também tenho uma página só dedicada à mamaminha, que se chama maria.mamaminha. Obrigada, Inês. Não é mamamia, como a música, mas sim mamaminha. No fundo, cada um chamar a si a minha mama, não é? Exato. Só que está trocado, em vez de minha mama, é mama minha. É só aqui um trocadilho que é fácil para vocês irem descobrir a maravilha que é este projeto. Inês, obrigadíssima por esta conversa e vamos sempre vendo, seja onde for, seja nos iPods Pods, no podcast, na vida real, para
uma ida a qualquer lado ou simplesmente estarmos sentadas no jardim a Sim, conversar. é sempre um prazer, Rita. Muito obrigada. Nada, obrigada, Inês. E qualquer coisa disponho. Foi um prazer enorme estar à conversa com a Inês Carralhas e poder compartilhar convosco o que foi esta conversa de amigas. Descobrimos como é que a tapeçaria e a astrologia entraram na sua vida. Ficámos a saber como é que o projeto Mama Minha tem ajudado tantas pessoas a darem uma nova perspectiva aos processos do cancro de mama. Pode encontrar a Inês no Facebook ou no Instagram como Inês Carralhas Textil Arte. O projeto Mama Minha tem especial relevância e tem um Instagram só para ele, maria.mamaminha. Para a semana regresso com todo um novo tema. Tenham uma excelente semana.